Aleluia, glórias a Deus, santo é o Senhor. Vamos orar para darmos início ao trabalho do Senhor nesta noite. Fabrício, a graça e a paz. Vamos orar, meu irmão, para a gente começar o trabalho do Senhor. Nós vamos ficar a partir de hoje, de 7h30, porque eu estou indo com o meu menino para o reforço. Vou deixar o reforço começa de 6 horas e termina de 7h30. Então eu venho, assim que eu chegar, dou início à live. Fique na paz. Vamos orar. Grande Deus e maravilhoso Pai, estou entrando, Senhor, na Tua presença, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço por mais esse dia, por esta noite, por este momento maravilhoso. Estou na Tua presença, Senhor, para falar com ousadia a Tua palavra. E te peço ao Espírito Santo de Deus, coloca Tuas palavras na minha boca, fala por mim, e que eu seja instrumento em Tuas mãos, para que o Teu nome seja engrandecido e glorificado na terra dos viventes. Pai querido, eu te agradeço, porque até aqui tem me ajudado o Senhor. Te peço humildemente, Senhor, que nessa noite a Tua palavra venha trabalhar nas mentes e nos corações, venha fazer as transformações necessárias daqueles que todos estão dispostos a ouvir com alegria a Tua palavra. Também te peço, Pai querido e amado e santo, pelos amigos, pelos inimigos. Também te peço, Senhor amado e querido, por aqueles que estão nas sarjetas, por aqueles que estão nos hospitais, estão no leito da enfermidade, que o Senhor possa confortá-los, que o Senhor possa restaurá-los, que o Senhor possa curá-los, tanto fisicamente como espiritualmente. Também te peço pelas autoridades constituídas desse país, trabalha grandemente na mente e no coração de cada um, para que eles possam verdadeiramente governar com equidade, com sabedoria e com firmeza, fazendo a vontade do Senhor. Assim, Pai, eu te peço e agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Leiamos. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de Adão, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, estão reservados para o tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Até aqui. Pai querido e amado, eu te dou graças, Pai, pela Tua palavra lida. Senhor, que ela venha ser escrita em nossos corações. Ajuda-nos a caminhar firme na Tua presença. Assim eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos e amados irmãos, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a correção do Senhor. Aleluia, glória seja dada ao nome santo do Senhor Jesus. Queridos e amados, a palavra de Deus nos mostra que nós, quando nos convertemos,
nasceu em nós uma nova natureza. A Bíblia nos fala de duas naturezas. Em muitos lugares nós chamamos de a natureza velha ou homem velho, a natureza nova ou novo homem ou nova criatura. Aleluia, glória seja dado ao nome santo do Senhor Jesus. A Bíblia também nos mostra que há uma luta entre o homem velho e o homem interior, isto é, o homem novo, a nova criatura. Há uma luta, uma guerra interna. A Bíblia nos diz, nos mostra em Gálatas capítulo 5, verso 17, que a Bíblia nos diz o seguinte: porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Romanos capítulo 7, o verso 21, a Bíblia diz o seguinte: Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Versículo 22. Porque no tocante o homem interior, tendo prazer na lei de Deus. Versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro à lei do pecado, que está nos meus membros. Então, queridos e amados, mesmo nós sendo nova criatura, com nova natureza, há em nós uma guerra interior, uma luta, a qual somos nós que decidimos qual das duas naturezas é vencedora. Está em nós essa decisão. Está em nós. Nós decidimos. Por isso a palavra de Deus nos adverte. Em Gálatas capítulo 5, verso 23, que a Bíblia diz o seguinte: mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por isso que eu me disse, está em nós decidirmos o que queremos, qual a natureza será vencedora. Somos nós que decidimos. Nós temos o poder de decidir. Isso quando nós damos ouvidos à voz da consciência. Então nós decidimos quem é o vencedor nessa luta. Temos que ter domínio próprio. Domínio próprio. Para não sermos dominados pela lei do pecado. Pela lei do pecado que está em nossos membros. Que está em nossos membros. Na natureza velha. Natureza velha. Aleluia. Glória seja dado ao nome santo do Senhor Jesus. Como também é necessário nós termos uma mente renovada. Renovada. Para que possamos sermos cooperadores de Deus. Cooperadores. Como também prosseguir, deixar que em nós prossiga o processo de libertação e santidade. Cada dia nós vamos nos distanciando cada vez mais do pecado, e crescendo na santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor.
A Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 16, a Bíblia diz: pois quem conheceu a mente do Senhor? E quem a possa instruir? E quem possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por isso nós temos, todos que têm comunhão íntima com o Senhor, têm uma mente renovada. Todos que passaram por aquele processo que eu tenho sempre falado aqui. Muitos falam de se aborrecer. Não, vai falar dessas coisas mesmo. Mas vai falar disso de novo? Sim. Sim. Para que nós tenhamos uma mente renovada, necessário é que nós tenhamos passado pelo processo, por aquele processo de lavagem, regeneração e transformação. Trabalho feito pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor de bom grado e aceitamos com alegria. Então, ela é o instrumento, a ferramenta que o Espírito Santo usa para transformar o homem, para renovar, para lavar, para regenerar. E o homem só tem uma mente renovada quando ele passa por esse processo de transformação, que é o que está faltando naqueles que se dizem povo de Deus. Ah, o Senhor diz assim? Digo assim. Mas assim você vai ferir. Não estou ferindo ninguém, estou dizendo que é necessário que cada um de nós tenhamos verdadeiramente passado por essa transformação. Porque quando nós passamos por essa transformação, é gerado dentro de nós temor e tremor no Senhor. A Bíblia diz, em Filipenses capítulo 2, verso 12, a Bíblia diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É necessário que tenha sido gerado em nós o temor e o tremor a Deus. Isso significa dizer que nós não devemos permanecer meninos, praticando atos de criança. Devemos crescer na graça e no conhecimento. Quando assim acontece, em nós está o temor e o tremor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E o temor e o tremor é reconhecer a autoridade de Cristo. Não só reconhecer, mas estar disposto a estar debaixo dela, debaixo dessa autoridade. Honrá-lo e glorificá-lo. Isto é o que é temer e tremer a Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. É isso que nós somos. Mas para isso é necessário que nós tenhamos passado por essa transformação. Porque o mundo está assim cheio de crente. É crente demais. É crente por todos os lados. Agora, bem pouquinho cristão. Bem pouquinho cristão.
não quer, ninguém está querendo renunciar a si mesmo. Não. Ninguém quer fazer unicamente a vontade do Senhor. Não. Ah, eu faço a minha própria vontade, eu mando em mim. Pensando e agindo dessa maneira, nunca seremos cooperadores, lavoura de Deus, e muito menos é difícil dele. Aleluia! Glórias a Deus! Mas se nós nos comportarmos segundo a palavra do Senhor, é Deus quem prepara as obras para nós fazermos, como também prepara o caminho que devemos seguir. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, verso 12: pois sois feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Não é todo mundo que faz as obras que antemão Deus preparou. Necessário é que o homem tenha passado pelo novo nascimento. Ele pode até pular, rodar, gritar, tal, demonstrar que está cheio da graça. Não é o timbre de voz que vai mostrar a presença de Deus na vida dele. Não. A Bíblia diz: seja manso e humilde de coração, singelo nas suas ações, nas suas atitudes, mas tenha domínio próprio. Se nós permanecermos andando no caminho preparado por Deus e fazendo a sua obra, a Bíblia diz em João capítulo 5, verso 30, veja o que a Bíblia diz: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. É isso que Jesus diz. Ele é justo. O seu juízo é justo. E ele fará justiça a cada um daqueles que estiverem caminhando nos seus retos caminhos, trilhando os seus retos caminhos. Jesus fará sobre esses justiça. Porque Jesus deu exemplo disso. Ele não fez a vontade dele, mas fez a vontade daquele que lhe enviou. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 7, verso 18, ele diz o seguinte: mas o pecado tomado ocasião pelo mandamento despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado.
Segundo Coríntios, capítulo 3, o verso 5 diz: mas não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Aquele que verdadeiramente faz a vontade do Senhor, o Senhor dá cada vez mais, faz ele cada vez mais suficiência, para que ele se mantenha reto nos seus caminhos e cumpra fielmente as boas obras. Por isso, o apóstolo Paulo, ele nos fala mostrando a posição dele, a posição que ele tomou perante Jesus. Em Gálatas capítulo 2, verso 20, Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, na carne vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, ou nós estamos dispostos a isto, a estarmos crucificados com Cristo e viver uma vida que glorifique a Cristo, ou então não fomos comprados por Ele. A nossa dívida não foi paga, porque não houve em nós uma transformação, uma mudança, uma aceitação, uma renúncia. Permaneçamos ainda na incredulidade. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Porque, queridos e amados, a questão é, nós estamos crucificados com Cristo? Quem realmente está vivo em nós? O velho homem ou Cristo? Quem está fazendo a obra no dia a dia? O velho homem ou Cristo? E quem se manifesta em nós quando nós nos comunicamos com o nosso próximo? O homem velho ou Cristo? Portanto, queridos e amados, nós não devemos viver de aparência. Aparentar uma coisa e ser outra. Não. Devemos ser o que somos. Aquilo que decidimos ser. Com Deus ou sem Deus. Com Cristo ou sem Cristo. Porque se verdadeiramente nós andarmos seguindo a sua palavra, os seus estatutos, os seus mandamentos, e andarmos segundo as obras que o Senhor preparou para que andássemos nela, verdadeiramente somos seus discípulos. Queridos e amados, e Jesus, ele fala muito claro quando ele nos apresenta as características
para que possamos ser um discípulo dele. Ele dá as características. E aí vocês podem dizer, mas aonde está isso e quais são? Lucas capítulo 14, o verso 26. A Bíblia diz, Jesus diz, é Jesus dizendo, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aí você diz, mas pronto, agora complicou. Porque nesse caso eu tenho que me aborrecer com todo esse povo. Não, meu querido. Não é você se aborrecer, odiar ou criar problema. Não. O Senhor está falando no sentido de amar. Se alguém amar mais o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, suas filhas, e a sua vida, amar a sua vida mais do que a mim, não é digno de mim. É isso que Jesus está dizendo. Não é você ir brigar com seu pai, sai daqui, não é isso. É se você amar alguém mais do que a mim, não é digno de mim. Não está me colocando no primeiro lugar. E o primeiro lugar é meu. O primeiro lugar é meu naqueles que fizeram a escolha. Não. O meu amor, o primeiro lugar do meu amor, da minha dedicação, é o Senhor. Aí sim. Aleluia! Glória a Deus! Está na Bíblia a linguagem de hoje, que diz o seguinte: quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até mesmo a si mesmo. Na Bíblia de linguagem de hoje está assim, está bem clara. O versículo 27 diz: e qualquer que tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser, olha, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Primeiro o cara faz um orçamento, faz tudo direitinho. Então, assim também, sente, pense, reflita e toma a sua posição. Se verdadeiramente você quer ser discípulo de Jesus, tome a sua posição. Queridos e amados, o maior obstáculo do homem ser discípulo de Jesus, do homem ter intimidade com Jesus, é o velho homem. O velho homem é o obstáculo de o homem servir a Deus com sinceridade, com fidelidade. Joelson Santos, a graça e a paz, meu irmão, seja bem-vindo. Hoje eu entrei mais tarde, de 7h30, e é o horário que vai ficar. A partir de hoje, é o horário que nós vamos ficar, né, aprendendo, estudando um pouquinho a palavra do Senhor. Vai ser 7h30, porque eu estou indo com os meus netos para o reforço. Começa de 6 a 7h30, então eu vou com eles, de 7h30 eu vim de carreira, só chegar aqui e já entro, já começo a falar das grandezas do meu Senhor. Amém? Portanto, o maior obstáculo para que o homem sirva ao Senhor e seja seu discípulo é o homem velho.
o homem velho é o maior dos obstáculos. Nunca temos comunhão perfeita com Deus enquanto o homem velho estiver no controle das nossas vidas. Não vamos, de maneira alguma, ter uma comunhão perfeita. Porque está travado a guerra no mundo espiritual. E é dentro de nós. Essa guerra é dentro de nós. E somos nós que decidimos se a natureza velha vence ou a natureza nova. Se o processo de regeneração e santificação prossegue ou você quer estagná-lo. É você que decide. Somos nós que decidimos. Deus não quer que nenhum de nós façamos uma coisa alguma para Ele por obrigação. Ele não precisa disso, não. Ele quer por amor. Porque foi por amor que Ele nos doou que Ele tinha de melhor, o seu Filho. Por amor. Ninguém obrigou Ele, não. Você quer obrigar Deus a fazer alguma coisa? Quem é? Porventura. Ele fez por amor. E Jesus foi obediente até a morte de cruz por amor a cada um de nós. E nos comprou com um preço muito alto. Por amor. Deus não fica satisfeito com o coração orgulhoso, mas Ele se alegra nos corações contritos. Nem olha para aqueles que têm sentimentos elevados, mas os seus olhos estão plantados nos que têm sentimentos humildes, que andam com humildade. Deus não quer homens capazes. Vai dizer por aí, eu sou. Deus não quer homens capazes. Ele quer homens incapazes para Ele capacitá-lo. Ele quer um incapaz para Ele capacitá-lo. E aí vocês poderão dizer, mas o senhor ou você, ou da maneira que quiser me tratar, você diz isso baseado em quê? Não, eu estou dizendo que a Bíblia diz. Olha o que ele disse a Paulo. Em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Foi isto que Paulo se colocou. Jesus disse, o Senhor disse, olha, Jesus disse, Paulo, a minha graça em ti basta. Basta. Para que Paulo não viesse a se achar que era tal. Assim também com nós. Queridos e amados, são os fracos, os humildes, os contritos de coração que Deus capacita e se manifesta neles. Aleluia. Glórias a Deus, santo é o Senhor. E a Bíblia diz, em Isaías capítulo 57, o verso 15, a Bíblia diz o seguinte, porque assim diz o alto, o sublime,
o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habita no alto e santo lugar, mas se habita também com o contrito e abatido de espírito, para verificar o espírito dos abatidos e verificar o coração dos contritos. Deus não quer ninguém. Não se aproxima do soberbo e nem do presunçoso. Queridos, o homem, o velho homem, ele é presunçoso. E o pior, que anda segundo o desejo do seu coração. Por isso as suas obras são o quê? Não são boas. As suas atitudes não são boas. E nele impera o velho eu. Eu quero, eu posso, eu sou, eu. Impera o eu. Queridos, e quando impera o eu, deixa de existir as obras de Deus, as quais ele tem preparado para que nós andássemos nela. E preparou e nos confiou. Mas aí, pelo homem deixar imperar nele o eu, essas obras elas se tornam em recurso para satisfazer os desejos secretos pecaminosos do velho homem. Poder, domínio, autoridade, status. E assim a obra é feita não para Deus, mas com a finalidade unicamente pessoal. Em vez das obras engrandecerem a Cristo e glorificá-lo, elas passam a fazer com que o homem velho seja conhecido. Aí, a gente está vendo os exemplos. Não vamos especificar para não ferir ninguém está aqui para isso. Nós estamos falando das acreditas do Senhor. Mas esse comportamento do nosso coração é um comportamento doentio, doente. E além desse coração estar doente, ele está contra o Senhor. Mesmo que este homem esteja falando das maravilhas do Senhor. Mas está falando aí, da boca para fora. Mas o coração está longe do Senhor. É um coração duro, pedregoso, que precisa de cura, precisa ser curado, precisa ser quebrantado. E a Bíblia diz, em Ezequiel capítulo 6, o verso 9, o verso 10, 11, 12, vejamos o que a palavra do Senhor nos diz. Então, se lembrarão de mim os que dentre vós escaparem entre as nações, para onde foram levados em cativeiro, pois me quebrantei por causa do seu coração desoluto, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que se prostituíram após os seus ídolos.
Eles terão nojo de si mesmo, por causa dos males que fizeram em todas as suas abominações. Saberão que eu sou o Senhor, e não disse debalde que lhes faria este mal. Versículo 11. Assim diz o Senhor Deus: bate palma, bate o pé, e diz: por todas essas terríveis abominações da casa de Israel, pois cairão a espada, e de fome, e de peste. Versículo 12. O que estiver longe morrerá de peste, o que estiver perto cairá a espada, e o que ficar de resto é cercado e morrerá de fome. Assim neles cumprirei o meu furor. Ao resultado. Ao resultado de quem tem um coração duro, pedregoso, maldoso. Mas o nosso Deus, ele é rico em misericórdia. Eu tenho por certeza que ele fará conosco, como está escrito na sua palavra. Ezequiel capítulo 36, o verso 26 e o 27. A Bíblia nos diz o seguinte: Deus falando: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra em que eu dei aos vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Olha como Deus é tremendo. Quando o homem se quebranta, queridos amados, Deus traz luz ao verdadeiro, traz luz ao nosso verdadeiro eu. Ele mostra: olha aqui como você está. Olha como você está. E quando nós reconhecemos isso, virá sobre nós um novo coração de carne. E aí nós vamos passar até vergonha, nojo de nós mesmos de termos cometidos desatinos, de termos ferido a lei do Senhor. Vamos ter vergonha das nossas atitudes e práticas pecaminosas. Nós vamos olhar: mas eu fiz tudo isso com o meu Senhor. Ter vergonha. Há coisas que nós praticamos quando éramos homens velhos que faz vergonha contar. Elas devem estar longe da nossa mente. Mas tem pessoas que têm prazer de contar: olha, eu fui assim, eu fiz isso, é porque eu no tempo. A não ser quando Deus, pelo seu Espírito Santo, determine que ele conte como testemunho para edificar alguém, para que alguém tome como exemplo. Que Deus faz. Mas da grande maioria, não é Deus determinando. Porque deles eu não me lembro mais. Joguei no mar do esquecimento. Deles eu não me lembro mais. Ora, se o Senhor não lembra, por que nós vamos nos lembrar? Agora, querido, o quebrantamento de coração, ele é um processo
doloroso. Doloroso. Ele traz a cada um de nós tristeza, angústia. Porque em nós é dado uma mente nova, renovada. E então ela dá luz, ela vai mostrar a grande diferença do homem novo e o homem velho. E aí que a gente vai se envergonhar, ficar triste, angustiado, por ter praticado tais coisas indecentes. Mas Deus, como é rico em amor e misericórdia, Ele vem com o seu bálsamo para cicatrizar aquelas feridas velhas causadas pelo pecado. Ele vem para o seu bálsamo, cicatriza tudo. Oh glória! Jesus é maravilhoso. E a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 12, no versículo 4 em diante, a Bíblia diz: ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaie quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige e ama e açoita a qualquer que tenha por filho. Versículo 7. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Versículo 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Versículo 9. Além de que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos que vivemos? Ora, se nós reverenciamos os nossos pais terrenos, se nós os respeitamos e aceitamos a sua correção, como nós iremos aceitar de bom grado a correção do Pai das luzes, do Pai que está sobre todos? Porque diz, a Bíblia diz no versículo 10, diz, porque aqueles, na verdade, por um pouco tempo, nos corrigiram como bem lhes parecia, mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Mas esse que eu corri direitinho, porque não é por pouco tempo não, é para nós permanecermos na santidade com Ele na eternidade. O versículo 11 diz, e, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Na hora que a gente vai se repreender, a gente fica ali triste, né? Mas depois nós vamos sentir o bem que ela nos fez, nos trouxe. Agora, muitos rejeitam a correção. Ah não, isso não é da parte de Deus não. É coisa
É como o filho, o pai vai reclamar, eu não quero saber disso. Aí eu vou embora daqui. Pega a roupa, abandona a casa do pai, vai embora, lá vai embora. Assim muitos fazem como o Senhor. Não quer saber disso não, isso aí é negócio de... saber disso. Eles se tornam muito mais amigos do mundo do que de Deus. Amigos do mundo, inimigos de Deus. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 20, verso 30, os vergalhões da ferida são a purificação dos maus. Os vergalhões, lapada, para tirar a maldade, para corrigir, para que o homem seja purificado. Como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Hebreus capítulo 12, o verso 11, a Bíblia diz, na verdade, toda a correção no presente parece de gozo, não parece de gozo, não é, e acaba fica triste. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça. Aleluia, glórias a Deus, santo é o Senhor. Queridos e amados, depois que nós recebemos a correção, que abate sobre nós a tristeza, mas logo nasce a alegria. E essa alegria é a restauração da saúde espiritual. E ela faz com que nós sejamos aquele homem que Deus quer que sejamos. É através dessa correção. É claro que nós não gostamos de falar de tristeza, de correção, de perseguição, de humilhação. Nós preferimos falar de bênção, de poder, de glória, exaltação, prosperidade. É isso que o homem gosta de ouvir. E muitas vezes nós buscamos bênçãos. E muitas vezes o foco dessas bênçãos está voltado para o desejo material. Nós desejamos o quê? Sermos prósperos, cheios de bem, de coisa. Não, porque eu sigo o Senhor, eu tenho que ser rico, eu tenho que possuir muita coisa, eu sigo a Deus. Mas nós não vemos na Bíblia o Senhor prometendo propriedade, carro, apartamento, dinheiro na conta, no banco. Não. Há muita gente, olha, e é gentona. E estão enganados com essa tal prosperidade. Porque a verdadeira prosperidade, ela não consiste nos bens que se possuem, nos bens materiais que se possuem. A maior prosperidade do homem está na comunhão e na intimidade que ele tem com Deus. Aí sim, aí ele é um homem próspero. Porque ele deve buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E as outras coisas todas lhe serão acrescentadas. Assim a Bíblia nos afirma. A Bíblia nos afirma isso. Em Mateus capítulo 6, verso 33. Que diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E
todas essas coisas serão acrescentadas. Tudo que você necessitar, que será acrescentado. Porque Deus sabe o que nós necessitamos. Nós não devemos esquecer que nós já somos abençoados. Deus já nos abençoou. A Bíblia diz, em Efésios capítulo 1, verso 3 em diante, a Bíblia diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou. O versículo 4 diz, e ele continua, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e repreensíveis diante dele em amor. Versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvar e glorificar sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Versículo 7. Em quem temos redenção pelo sangue e remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Não pode existir riqueza e prosperidade maior. Termos sido predestinados para filhos muito antes da fundação do mundo. O Senhor já tinha. Agora, não, eu não posso fazer, pintar e bordar porque eu fui predestinado. Olha, não é bem assim não. Lembre-se de que Deus disse a Moisés. Moisés disse, Senhor, o Senhor perdoa esse povo? Então risca o meu nome do livro, o meu nome do teu livro. Disse Moisés, todo aquele que peca contra mim, eu risco. Deus não tolera pecado. Ele é um pecador. Ora, abomina o pecado. Ele não passa a mão por cima de pecado, não. Ele é um juiz justo, reto. E faz tudo com equilíbrio. Queridos e amados irmãos, nós precisamos observar o seguinte. Veja o que aconteceu com Paulo. As perseguições. E como ele foi morto. Veja Estevão. Apedrejado, morto apedrejado. Tiago. Foi executado. A espada. E muitos servos do Senhor. Foram fiéis a ele até a morte. Ah, eu vou me torar pelo meio com espada. Tore, mas meu negócio é com Jesus. Exatamente o que Jesus disse lá. Se você amar a sua vida mais do que a mim, não é digno de mim. Esses sim foram fiéis ao Senhor e seus verdadeiros discípulos. Então, portanto, que cada um de nós saibamos tomar
a nossa posição. Eu estou disposto a renunciar à minha própria vida por amor a Cristo, por amor à sua causa. Nem eu e nenhum de vocês são forçados a isso. Livre e espontânea vontade. É por amor. Não é por obrigação, é por amor. Porque o verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que está disposto a negar tudo, até a sua própria vida, por amor a Cristo. E segue o Senhor aonde quer que Ele o chame. Esse é o verdadeiro cristão e o verdadeiro discípulo de Cristo. Quando nós somos humildes diante de Deus, Ele nos exalta. É Ele que nos exalta. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 23, verso 12, quem a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a si mesmo se humilha será exaltado. Portanto, queridos e amados irmãos, que nesta noite, cada um de nós, vamos parar um pouco, refletir. E tomarmos posição. Não perder nenhuma oportunidade. Falar sempre das grandezas do Senhor. Quem gosta, goste. Quem não gostar, não goste. Quem quiser ouvir, ouça. Quem quiser, não ouça. Mas fale. Falemos. Sem cessar. Eu não gosto de negociar com aquele velho não, porque ele só fala de Jesus. Então sai de perto. Se não sair de perto, vai ouvir. Vai ouvir. Gostando ou não, vai ouvir. Amados, está já chegando a última hora. Mas antes de chegar à última hora, o Senhor vai balançar a videira. Vocês já viram um pé de ouriçeca? Quando ela vem a flor, surge os frutos, fica assim. Cícero Belo, a graça e a paz, seja bem-vindo, meu irmãozinho. Mas, com o vento, caem muitos frutos. Muitos. Só permanecem aqueles que verdadeiramente foram germinados. Outros ficaram fofos. É fofo. Do jeito que você quebra ele, não tem nada dentro. Tá só a palha. E o Senhor vai balançar a videira. Tem muitos frutos, só a palha. Fruto perfeito, mas dentro não tem nada. Irmãozira, ô glória, a graça e a paz, minha irmã, quantos anos faz que a gente não se vê? Oh glória, aleluia, glórias a Deus.
Muita saudade da irmã. Quantos anos faz que a gente não te viu? Mas Jesus é bom. Estou aqui alegre e falando das grandezas do meu Senhor. Nunca esqueci a irmã. O Senhor esteja sempre com as mãos dele sobre ti, te guardando de todos os males e dando sabedoria. Seja bem-vinda, minha irmãzinha. Glória seja dada ao nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Portanto, meus queridos e amados irmãos, não vamos desperdiçar o nosso tempo, porque Jesus em breve vem. E vem buscar um povo fiel e de boas obras. E aí, quais são as minhas obras e as tuas? O que nós temos feito em prol do reino? Onde estão os talentos que nos foram dados? Nós estamos usando-os ou estamos guardando, enterrando-os? Iremos prestar conta naquele dia. Portanto, não vamos desperdiçar o nosso tempo. Vamos falar do Senhor em tempo e fora de tempo. Breve, Ele raiará nas nuvens e ouviremos o som da trombeta de Deus. Oh glória! Santo é o Senhor. Queridos e amados, fiquem na paz. Que a graça do Senhor Jesus, amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Terça-feira nós estaremos aqui para aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. 7h30. Eu estava fazendo sempre 7 horas, 7 às 9. Mas hoje, e a partir de terça em diante, será 7h30, aí 19h30. Como eu já vos disse, eu vou pegar os meus netos no reforço, que eles estão usando reforço. Eu vou com eles, aguardo, a trazê-los. Mas 7h30 nós estaremos aqui aprendendo mais um pouquinho do Senhor. Isto é, se o Jesus ainda não tiver voltado, né? E vai ser um abrir e fechar de olhos. Rápido. Né? Ou então, se o Senhor não tiver tirado o fôlego de vida, que não é meu, é dele. Mas se tudo correr bem, segundo a vontade do meu Senhor, terça-feira estaremos aqui. Compartilhem essas lives que nós temos feito. Compartilhem, espalhem, né? Para que nós possamos verdadeiramente fazer aquilo que o Senhor nos determinou. E de pregar o evangelho a toda criatura. E de pregar. Ele não disse, não, vá somente fulano e fulano. Não, disse, ide. Essa ordem é dada a cada um de nós. Iremos prestar conta disso. Amém? Fiquem na paz. Eu amo todos vocês em Cristo Jesus. Até terça-feira, se o Senhor
permitir.